Quando nós propusemos essa temática para a vigília, e nós queremos agradecer àqueles que puderam estar conosco, quero fazer aqui uma consideração. Por que a vigília? É o que antecede ao que Deus vai fazer alguém falar, faz a igreja entender de maneira espiritual. Nós precisamos que vocês queiram fazer isso, ter experiências espirituais antes de experiências teóricas. Eu posso considerar que toda a parte mais difícil do sermão é a parte prática. O próprio Jesus considerou isso. Ele ensinava e logo em seguida fazia com que as pessoas que estavam com ele praticassem. E ele deixou claro que o que faz a fé é a prática, são as obras. Se você tirar as obras, a fé morre. A religião não é diferente. A religião tem a sua parte teórica, onde os mais interessados buscam ferramentas, estudam, buscam opiniões. Mas como já dizia Jô Soares, depois de ter lido centenas de vezes a Bíblia, que nada daquilo teria algum sentido se não fizesse de verdade sentido na vida dele. Ou seja, se não tivesse prática. Certamente você deve estar tentando relacionar o que este culto tem a ver com a memória da ceia. O que trocar o coração tem a ver com a ressurreição. Primeiro, a ressurreição é o tema mais difícil da Bíblia. O cristianismo é a única religião que tem como doutrina a ressurreição. Todas as demais religiões têm como doutrina a reencarnação. O princípio de eternidade dos seus adeptos é a reencarnação. A única religião que define como eternidade, continuidade da vida humana através de um ato de sacrifício único é a ressurreição, é o cristianismo. Nós precisamos comparar. Mas nós não temos tempo para comparar. O pouco de tempo que temos, nós temos que praticar. Uma certa criança, olhando para o céu, viu muitas estrelas e perguntou: o que tem depois das estrelas? E aí o seu pai, preocupado em dar uma resposta científica, disse uma série de coisas. E a criança continuou dizendo: mas são tão pequenininhos. E o pai disse: não, é porque de onde nós estamos, tudo que está lá em cima é muito pequenininho. E aquela criança olhou para o pai e disse: então Deus é pequenininho? E o pai disse: a única coisa grande que está lá em cima é Deus. Nós estamos num tempo que a única coisa grande para mim e para você precisa ser Deus. Mas nós temos que ter um ponto de partida, porque nós temos um ponto de chegada. Todos nós sabemos que a religião existe para nos levar para um lugar melhor do que estamos vivendo aqui na Terra. E esse caminho é traçado por uma pessoa. Obrigado, amado. O senhor leva esse, por gentileza. Esse caminho entre o nascer, crescer e morrer, essa trajetória humana, do pequeno para o grandão,
é Jesus. Infelizmente, algumas pessoas confundiram Jesus com as igrejas. E aí as pessoas não querem mais virem às igrejas. As igrejas passaram por uma série de mudanças, mudanças estereótipas, mudanças externas, como também mudanças internas, institucionais. Essa semana eu recebi um e-mail da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que seria em Bento Ribeiro, a sua assembleia anual, e como estava tendo uma guerra entre milicianos e comandos da A ou B, eles tiveram que cancelar o culto. As igrejas estão vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um novo de novo. A experiência que tivemos de 2019 para cá é muito novo para todo mundo. Mas uma coisa não mudou. Nós temos o nosso tamanho e Deus continua grande. Nós temos a nossa referência aqui na terra e Deus continua sendo o mesmo. Deus continua operando, fazendo as mesmas maravilhas, salvando, trazendo alegria ao coração dos que estão tristes, consolo, conforto aos que estão perdidos, trazendo um caminho de paz eterna para aqueles que precisam da vida eterna. Mas quando nós olhamos para esse indivíduo, entre a teoria e a prática tem uma coisa chamada emoção. E o ser humano é emoção. Já vi aqui irmãos rindo, outros chorando. Cheguei pela manhã, dei um abraço carinhoso no Pedro, falei assim: Pedro, hoje eu estou tão feliz, Pedro. E ele falou: pastor, eu gosto tanto quando o senhor está tão feliz. É muito bom ver as pessoas quando elas estão muito felizes. Mas também a gente consegue reconhecer quando as pessoas estão tristes, precisando de alguma coisa, esperando alguma coisa, acreditando em alguma coisa. E esse Deus, que continua sendo grande, ele precisa fazer 7 coisas no lugar aonde nós colocamos o centro das nossas emoções. Podemos considerar que o centro das nossas emoções é o coração? Podemos? Então vamos ler o texto. Vamos tentar entender algumas coisas. E eu vou falando as coisas para chegarmos a algumas conclusões juntos. E lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Todos? Vocês habitarão na terra que dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei. Aleluia! Aleluia! Vocês serão o meu povo. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão que nós precisamos chegar. Se você olhar, algumas vezes nós não chegamos a conclusão nenhuma. Newton, por exemplo, não tinha razão de que a menor partícula era o átomo da matéria. A menor partícula da matéria era o átomo, porque já existem coisas menores do que o átomo. Mas, naquele momento, era o menor. Irmão, neste momento, a coisa menos importante é o que você está sentindo agora. Repita comigo agora, por favor. A coisa menos importante é o que eu estou sentindo agora. Porque a coisa mais importante
vem de Deus ao meu coração nessa manhã. Vamos dizer com alegria? A coisa mais importante virá de Deus ao meu coração. Eu estou muito preso, o sentimento está sempre amarrado, eu não consigo de fato sair de onde eu estou, porque nós somos movidos por emoção. É tanto que tem gente que se especializa em motivação, para fazer as pessoas se mexerem. Tem uma musiquinha que diz assim: o Espírito de Deus está neste lugar, ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está neste lugar. É assim. Se o Espírito de Deus está em mim, ele me move. Chega de viver uma vida parada, meu irmão. Um sentimento parado. Depressão é parar o sentimento. O que é depressão? Parar de sentir alguma coisa. Ele vai. Chega uma hora ele para. Não toma banho, não come, não gosta de rir, não gosta de chorar, não gosta de andar na rua, não gosta de pegar sol, não gosta de fazer nada. Você tem capacidade de entender o que Jesus está dizendo? Olha, vinde a mim todos os vós que estáis cansados, que eu essa semana que passou, eu tive que ir a São Paulo. Quando eu voltei, eu estava com o corpo tão cansado que minha carne tremia. Eu fiquei deitado um pouquinho. Então eu entendi que eu precisava o quê? Descansar. Você precisa de um coração novo para aprender a descansar. A primeira coisa que eu vejo no versículo 26, e é a primeira coisa que eu quero dar destaque aos irmãos, diz assim: e lhes darei um coração novo. Repita comigo assim: eu aceito, Senhor, o teu coração. Eu quero o que está lá no coração de Deus, no meu coração. Fé, esperança e amor. Está no coração de Deus? Está no coração de Deus? Tristeza, angústia, rancor, ódio, está no coração de Deus? Então eu quero o que está no coração de Deus, no meu coração. Você quer o que Deus quer te dar nessa manhã? Fé, esperança e amor. Você quer isso? Isso está no coração de Deus? Isso que é prática, querido. Então deixa Deus te dar esse coração. Abra a mão do seu coração. Quer ver uma coisa que eu quero que você faça como exercício diário? Quando você levantar, você fala assim: Senhor, repitam, faça a tua vontade. Sabe o que você está dizendo para Ele? Eu não quero mais o meu coração. Eu quero o teu coração. Qual é o contrário da palavra fé? Incredulidade. Qual é a palavra contrária à esperança? Desesperança, desespero. Qual é a palavra de contrário ao amor? Ódio, raiva, briga, confusão. Você quer isso ou quer fé, esperança e amor? Essas coisas, irmão, precisam estar no coração. Você precisa aceitar o coração de Deus. 2. E tirarei de vocês o coração de quê? Sabe qual é o sinônimo? Para sermos bem objetivos, coração de pedra é orgulhoso. Repita para mim assim: tira, Senhor, de mim o meu orgulho e a minha vaidade, porque tudo é uma coisa ou é a outra. Nós temos um livro inteiro falando sobre isso. Tudo é vaidade. O orgulho atrapalha. O orgulho faz você ser uma pessoa que você não é. Você passa a assumir um comportamento que você não precisa. A vaidade passa a você, creia nisso, irmão,
faz com que você se torne um cidadão que você não gosta. Chega uma hora que você fala assim, me tornei uma pessoa insuportável, intolerável, inojável. Em tudo. É uma partícula que deveria ser para somar, mas nesse caso é negativo. Eu não quero ser uma pessoa assim. Eu quero um coração igual o de Jesus. Jesus tinha orgulho de ser Deus? Jesus tinha orgulho porque mandava no diabo? Vocês sabem que Jesus mandava no diabo, não sabe? Não sabe? Chegou um jovem endemoniado, o que Jesus falou com aquele demônio de Gadareno? Sai dele, entra onde? No porco. Aí o diabo entrou no porco. E agora, o que os porcos fazem? A cidade estava toda comprometida financeiramente com venda de carne de porco. Ele queria chocar aquela cidade. Ele vira para os porcos e diz assim, se joguem no abismo. Eles foram lá e morreram. Jesus chocou uma cidade inteira, porque ele mandava em quem? No diabo. Será que o diabo não sabia disso? Quero dizer uma coisa para você. Você que tem um coração que já foi tratado do seu orgulho. O diabo tem medo de você. Porque quando você abrir a boca humilhado, Deus vai te exaltar. Quando você abrir a boca debaixo da autoridade de Cristo, não é você que vai falar, Deus vai te exaltar. Quando você impor as mãos e falar, sai, ou está repreendido, em nome de Jesus, Deus vai te honrar. Um homem orgulhoso, presunçoso, é ruína, mas um homem humilhado é um homem disposto a ser exaltado para a glória do nome do Senhor Jesus. Você precisa trocar esse coração. E ninguém com coração orgulhoso se esconde, porque normalmente ele quer o quê? Aparecer. Sabe qual é o dom que eu tenho pedido para Deus dar a esta igreja? Antes dos dons de língua, de profecia, de isso, daquilo outro? De serviço. Essa é a temática desse mês. Pessoas que queiram apenas servir. Ponto. E aí, se Deus olhar para a tua vida e entender que Ele precisa te dar mais coisa para que você sirva melhor, Ele vai te capacitar. Com todas as ferramentas que nós sabemos que é de Deus. Como capelão no hospital. Se ele quiser usar as tuas mãos para curar, vai te dar o dom da cura. Como capelão prisional, para salvar vidas que estão presas, o dom da profecia. Para a edificação de si mesmo e o crescimento da igreja, todos os demais dons. Mas como que nós vamos ter o crescimento da igreja se não houver dom? Mas a primeira coisa que Deus precisa enxergar é uma igreja que queira servir. Servir é a parte prática do cristianismo. O que fazemos aqui no culto é um meio de servir. O que fizeram, preparando para que o culto pudesse ser feito, ontem, 10h30 da noite, liguei para Maria, Maria, a ceia está pronta? Ah, está pronta. Eu comprei as coisas, fui ao Presunique, comprei tudo, deixei na minha casa, e depois vou levar para a igreja, algumas irmãs me ajudam a pôr a mesa, e cada vez que nós viemos aqui, é uma mesa diferente, é um jeito diferente, é um carinho diferente, e eu louvo ao Senhor pela vida dessas irmãs que estão servindo ao Senhor. Pode louvar ao Senhor, que é digno. Eu não sei como Deus tem cuidado delas, mas eu sei como elas têm cuidado de mim.
cada uma dessas irmãs. E se a Bíblia é fiel, e creio que é, o Senhor tem cuidado de cada uma delas de uma forma diferente, porque estão servindo ao Senhor. Irmão, tira o coração de pedra e deixa o coração que Jesus tem para te dar. Olha o que Jesus tem para te dar. E lhes darei um coração de quê? De carne. Interessante. Ele podia botar um coração de ouro. Podia botar um coração de diamante. Eu vou te dar um coração. Pense em alguma coisa muito valiosa. Ele podia fazer assim. Não, ele falou o quê? Eu vou te dar um coração igual o meu. Eu preciso ter o coração de Jesus. Primeira coisa que eu vejo no coração de Jesus, cabia a todo mundo. Você já parou para pensar nisso? Ele não discriminou ninguém. Judeu, pobre, rico, grande, baixo, barrigudo, sem barriga, pecador. E eu acho que quanto mais pecador, Jesus gostava mais. Quanto mais doente, leproso, cego, mão mirrada. Quanto pior o ser humano, melhor cabia no coração de quem? Do nosso Jesus. Segunda característica, além de caber todo mundo era igual para Jesus. Ele não discriminava. Ó, esse lado aqui é do judeu, fica aqui que vocês já estão salvos. A doutrina da eleição, por exemplo, é um princípio em que o judeu já está salvo. Pronto. Não precisa fazer nada, só fica aqui. E do lado de cá, quem quiser vir a mim, vem que eu vou salvar. Todo mundo igual. A propósito, o apóstolo Paulo teve essa visão e disse que nós somos povo escolhido. Nos tornaram escolhidos. Olha que coisa. Eles foram separados. Nós fomos escolhidos. Mas mesmo assim, todos iguais. Eu me sinto privilegiado, que eu fui um escolhido. Agora há pouco eu estava pensando nisso. Para você estar aqui, é porque você foi escolhido. Você não estaria aqui. Eu vejo a luta de muita gente conseguir estar na igreja. Domingo, em casa, as dificuldades, a semana inteira. Para chegar até aqui, eu consigo entender a luta. Mas se torna muito mais difícil para quem não tem um coração igual ao de Jesus. Quando tem um coração transformado, roda lá e vem embora. Quando você chega aqui, deu meio-dia, aí você lembra, eu tenho coisa para fazer. Mas primeiro é o Senhor. Depois eu vou fazer. Primeiro é o Senhor. Depois eu vou fazer. Amanhã eu tenho coisa para fazer, mas primeiro é o Senhor. Depois eu vou fazer. Mas a terceira coisa que eu vejo no coração de Jesus, além de um coração que cabia a todo mundo, além de um coração que não discriminava ninguém, era um coração puro. Jesus via a maldade, mas não levava a maldade para onde? Para dentro do coração. Como é ruim estar num ambiente onde tem pessoas maldosas. Sabe o que é maledicência? Fofoca. É muito ruim conviver com o mal dos outros. E vou falar uma coisa que pode até não ser muito agradável, mas preciso. Eu fui orientado por Deus para fazer assim. Isso só é bom para você. Porque quando seu coração é transformado, isso bate e o Espírito Santo faz o quê? Ora por ele. Aí você ora, isso volta para você.
Quem está carregando o peso de um sentimento ruim, está carregando porque quer. A vida só atrasa. A vida não anda. A vida não chega a lugar nenhum. Cultua o mesmo Deus e adora o mesmo Deus, recebe a graça do mesmo Deus, mas não chega a lugar nenhum. Já parou para pensar que você tem pouco tempo de vida? Pode ser que amanhã comece a terceira grande guerra mundial. Pode ser que agora, daqui a pouco, alguém resolva apertar um botão na Guerra Fria, lembram? Lembrem? Eu lembro que era um botão nos Estados Unidos e um botão na Rússia. E havia uma grande manifestação mundial com medo de que alguém apertasse esse botão. Certo? Hoje o mundo tem vários botões. O Irã tem um botão, a China tem outro botão, a Turquia tem um botãozinho, Israel tem um botão. Então, a qualquer hora alguém pode resolver apertar o botão. Puf. Começa a terceira grande guerra mundial. Olhando a história, 3 coisas acontecem na guerra. Preço sobe. Preço subindo. Fome. A fome chegando. Insegurança. Porque quem tem arma vai roubar, que vai fazer assalto, vai fazer isso, fazer aquilo outro para sustentar a casa. A guerra chegando, além do preço subir, insegurança, instabilidade, soberania nacional. Sabe o que acontece? Os meus filhos vão ter que ir para a guerra. Existe uma regra. Os países do eixo A, eixo B, têm que contribuir com tantos soldados. Já imaginou mandar teu filho morrer por uma coisa que não é nada tua? Tem nada a ver com você? Não tem nada. Aquilo lá que está acontecendo lá longe, lá não tem nada a ver comigo, com você. Mas eu me lembro que Jesus disse que nos finais dos dias, nós teríamos dias frios aonde eram quentes. Lembram disso? Efeito climático desajustado no mundo. Lembram disso? Lembram? Chuva, terremoto. Lembra que o Brasil há poucos anos atrás não tinha isso? Lembra? Hoje 64% do território nacional foi queimado. Nós estamos vivendo o pior ar do mundo. Está lá na pesquisa. Ou, eu vou resumir, estamos à beira de um caos. Agora a terceira coisa. Quem é de Deus vai ter que ser de Deus de verdade. Ou então vai abandonar Deus. É a época, é o momento em que Deus vai dar aquelas... Aqui é a ciranda, né? Ciranda, uma peneira, obrigado. E aí bota ali o trigo, o joio e ele joga. Bate o vento, sai o quê? A palha. Fica o quê na ciranda? O trigo. É a hora que nós estamos vivendo. Muita gente, o vento vem, ó, está levando. Fé frágil, falta de conhecimento da palavra, falta de experiência com Deus, falta de Deus. Vivendo uma religião, qualquer dia ele troca de lado, como se troca de roupa, como se troca de camisa, como se troca de sapato. Quem tem um coração igual a Jesus? Esse coração que Deus quer te dar é um coração pronto para morrer por Jesus. O que disse Jesus? Querem me seguir? Tome a minha cruz e siga-me. Tem gente querendo seguir Jesus sem cruz. Tem gente buscando lugar onde só ensine a prosperidade. Como ficar rico em 3 dias. Só facilidade. O que eu quero lembrar você, que troca dói. Trocar o coração que você tem por um que vem de um lugar onde você não está vendo, isso dói, assusta. Mas o coração de Deus vale a pena.
que esse coração que vai te dar a garantia da ressurreição. Com o coração de pedra, você vai duvidar se o dia que você vai morrer, você vai ser salvo. Agora, com o coração humilhado, com certeza, o Senhor Jesus terá lugar para exaltar o seu nome na tua vida. Você pode glorificar o Senhor? Glorifique a Ele. Ele é digno de todo o nosso louvor. Versículo 5. Será que esse coração está pronto? Próximo versículo, versículo 27. Porém, dentro de vocês, o quê? Meu espírito. Sentimento tem que ter razão. Repita comigo assim. Sentimento tem que ter razão. A fé, ela é racional. Só que o que eu penso, se eu continuar pensando da forma como eu penso, eu vou pensar errado. Então, o que Deus está propondo aqui é tirar o que eu penso, é metanoia, transformação agora da cabeça, da razão. Começa o processo aonde? No coração. Pastor, agora eu entendi o que é conversão. Conversão começa no coração. Mas ele passa pela minha razão. Eu preciso entender a minha mudança. Eu preciso entender isso. Vamos entender. Porém, dentro de vocês. Bem, no Velho Testamento, o Espírito Santo dentro de uma pessoa, porque tinha alguma coisa especial. No Novo Testamento, isso já era normal. Isso já era normal. Eu agora estou vivendo esse momento que é normal. Eu preciso ter consciência que a minha vida está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Você não pode fazer nada por você, mas você precisa ser apenas instrumento de Deus para fazer alguma coisa. Vou repetir isso para você. Se Deus promete botar o Espírito dele dentro de mim, é porque o meu é ruim. Senão ele me largava com o meu. Isso é conversão. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso depender do Espírito Santo. Eu preciso andar com o Espírito Santo. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso falar com Ele. É claro que existe aqui toda uma manifestação espiritual para que essas coisas aconteçam. Mas para que essas coisas aconteçam, elas precisam estar na minha cabeça. Eu preciso crer nisso. Porque, lamentavelmente, tem pessoas que creem que o Espírito Santo é uma força. Quando ele está forte, o Espírito está forte. Quando ele está fraco, imagine, eu estou forte, o Espírito está forte. Agora eu estou fraco, o Espírito está fraco. Não é assim. Ou eu estou ligado na tomada, o Espírito está forte. Eu estou aqui na igreja, o Espírito está forte. Eu desligo, a extensão estica, chega uma hora, desliga. Tem gente que desliga o seu relacionamento com Deus quando chega em casa. Não é manso, ele não consegue ter misericórdia, ele não é bom. Tem gente que chega em casa e não é longânimo, não consegue ter paciência. Aqui ele é uma pessoa cheia do Espírito, mas a tomada desliga, chega em casa, ele é outra coisa. Quero lembrar os irmãos que o Deus que está aqui, ele vai com você por onde você for. Então não engane Deus. Deus não é para brincar. Essa sensação que dá que a razão faz a gente sabotar. Sabotar, a gente cria mecanismo para dar errado. A inventaram aí limitantes. O maior limitante do homem chama o quê? Pecado. Esse é o maior.
Qual é o maior limitante do ser humano? Pecado. Você desliga a tomada, sabe quem te fala sobre o pecado? É o Espírito Santo. Mas tua tomada está desligada, ele não fala mais. O pastor não tem mais importância. A literatura da escola bíblica não tem mais importância. A Bíblia não tem mais importância. A igreja não tem mais importância. Porque nós desligamos. O que aparentemente era para estar aqui, não está. Sexto. Olha que coisa interessante. E farei com que? Com que? Leiam por gentileza. E farei com que? Prática. Andem nos meus estatutos. Ele mexe no coração, tira o orgulho, bota um coração igual o dele. Mexe na minha cabeça e agora mexe aonde? Nos meus pés. Não precisa falar para quem é santo o lugar onde você deve sentar, porque Davi falou no Salmo que eu não me assento na roda de escarnecedor. Ponto. Não precisa falar para quem é santo o que precisa estar na tua boca. Não precisa falar para quem é santo o que você precisa ver na televisão. O que você precisa ver na internet. Ah, não, vamos botar uma senha na igreja. Os irmãos não terem acesso a esse mundo, que é esse mundo hoje que nós não queremos que as pessoas tenham acesso. Irmão, o homem que não tem o Espírito Santo não consegue entender o pecado. Então o pecado não é pecado. E os pés dele, por isso, vão para lugares que não deveriam ir. Os irmãos sabem que eu tenho 3 filhos adolescentes, jovens, né? E na sexta-feira, 2 deles foram numa festa. Para mim é uma festa, meus filhos estão crescendo. O Lucas estava lindo, a minha filha Sofia estava linda, muito bonita. E eu fiquei preocupado com uma frase que eu ouvi. Papai, ela vai voltar namorando. Eu olhei para a cara dela. Cadê ela? Está passando uma hora e por ela, por favor. Olhei para a cara dela. Filha. Irmãos, todos os valores que nós temos que dar aos nossos filhos, nós já demos. Quando ela chegou na festa, 5 minutos depois, o sapato começou a desmanchar. Sabe, aquele sapato novo, mas começou a desmanchar. Ela ligou para a mãe, mãe, meu sapato está desmanchando. 5 minutos depois, manda um tênis. 5 minutos depois, foi o tênis pelo motoboy levado para minha filha. E eu preocupado que ela queria e iria voltar o quê? Namorando. Ela preocupada com tênis. Deu 11 horas. Eu estava lá deitando, descansando, pensando, será que minha filha voltou? Ela estava preocupada já em voltar para casa. Valor se dá. Os filhos praticam. E Deus cuida de cada um deles. Chegou em casa, eu perguntei para o irmão, Lucas, e aí, está namorando? Ela, pai, ela ficou a noite toda preocupada com o sapato. Falei, graças a Deus. Que bom. Mas eu sei que um dia ela vai namorar. Sei que um dia ela vai casar. Sei que um dia Deus vai dar a ela uma família. Assim como vai dar para o Lucas, para o Felipe. Eu sei que Deus vai fazer isso. Mas eu quero que eles guardem e andem nos estatutos do Senhor. Eu, como pai, me preocupo assim com os meus filhos. Imagine Deus com você. Imagine, meu irmão, o que Deus não anda preocupado comigo. Sai daí,
Não é direita não, quero que hoje você vá para a esquerda. Anda, para, olha o sinal amarelo, alerta, fica atento. Olha os sinais de Deus à sua volta. Olha o que está acontecendo. Os valores já estão aí. Mas você precisa praticar. Eu te desafio a praticar os estatutos e guardem e observem os meus juízos. Olha o resultado. Olha o resultado. Qual o resultado que você quer essa manhã no seu coração? Feche os seus olhos. Pai, nós dependemos do Senhor para que os resultados sejam bons. Nós queremos o que o Senhor propôs através de Ezequiel ao teu povo. Um coração novo, um espírito novo, pés novos, um coração cheio, Senhor Deus, do Senhor, uma mente cheia do Senhor e pés prontos para te servir. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tornar isso prático na nossa vida. Em nome de Jesus.